Mãe abriu mão de lecionar. Minha mãe era galinha com os pintos embaixo da asa. A melhor educação, a educação italiana, porrada, beliscão, puxão de cabelo e amor. Eu chorava com o filho junto. Me perdoa, perdoa mãe, eu te amo. Só que essa geração nossa, que na marra está aprendendo uma outra coisa. A mulher conquistou o que a minha mãe sonhava, que era independência, ter o papel dela na sociedade. A minha mãe não podia separar do meu pai, ela tinha que aguentar o meu pai, porque até 77 não tinha divórcio no Brasil. Aí a Constituição, e nada muda assim, de uma hora para outra. A Constituição permitiu união estável, separação, e agora pode divorciar 2 meses depois, 1 mês depois, no cartório. O casamento, como diz o Nelson Rodrigues, é a arte suprema de suportar alguém. Depois que acaba aquela fase da paixão dos bichinhos de pelúcia, tem que ter amor, viu? Quem acha que eu não sou romântico, pega a melhor amiga e viaja 15 dias com ela para ver o que acontece. 10 dias depois, você não aguenta como ela põe pasta na escova. A minha mãe e a geração da minha mãe olhava para o meu pai, que não era um cara muito romântico, e eu sei que muita gente passou por isso. É lógico que eu estou criando um estereótipo aqui. Mas olhava, e a minha mãe aguentou o casamento ao som de Roberto Carlos. Eu não estou brincando. O Roberto Carlos acalentou o sonho de muita mulher da geração da minha mãe. Eu lembro da minha mãe chorando, triste, eu não sabia direito o que era com meu pai, que não devia ser carinhoso, tal, apesar de ser a reclamação de todas as mulheres. E eu lembro da minha mãe dizendo assim, isso que é homem. Ela estava falando do Roberto Carlos. Sabe o que aconteceu com essa nossa geração? Não. Nós fomos educados dessa forma. Mas olha o que aconteceu com a gente. Olha o que a família brasileira está passando. As mulheres conquistaram a independência, só que elas vivem um sonho esquizofrênico. É verdade. Eu tenho várias amigas que dizem assim, eu não sei quem foi por que mandou essas feministas fazerem isso. Eu não tenho tempo para mim, não tenho tempo para o meu corpo, não faço ginástica, não tenho tempo para meus filhos, não consigo cuidar de nada. Eu tenho 3 turnos para fazer, porque eu vou ter que cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar dos filhos e vou trabalhar. E os homens, não basta mais agora ser provedor. É um conceito que se chama paternagem, você tem que educar. Você tem que assistir Discovery Kids, ver uns desenhos estranhos, contar historinha. Não estou brincando. Este é o mundo hoje. Só que sabe o que aconteceu com a família nossa, gente? Que é a forma mais importante de socialização. A minha mãe, quando ela dava um tapa na minha boca, porque eu respondia para ela, eu não precisei conhecer o crime de desacato. Eu não estou brincando, é isso mesmo. Quando eu brigava com a minha irmã, era como se ela estivesse escondendo a norma escondida lá no tipo penal, não pratique lesão corporal, rixa. Eu não precisei conhecer o Código Penal. O processo de socialização primária, o filho é uma pedra bruta que você vai lapidando, socializando. Sabe o que aconteceu para essa geração nossa? Eu não estou dizendo que isso é ruim, eu só estou dizendo que a gente não encontrou o bom termo ainda. Ninguém tem tempo para o filho, nem o pai, nem a mãe. Então a gente faz tudo mais ou menos. E aí a gente depositou na escola um processo de socialização. A escola, desculpa dizer, ela é só um complemento da educação, ela não é processo de socialização. Aí eu vejo várias mães, fui promotor da infância há muitos anos, que chegavam na porta da promotoria e diziam assim, olha, eu vim aqui reclamar da diretora e da professora porque ela está criando o filho numa bolha. Como se a professora tivesse culpa de não ter nascido sob o mesmo tempo, de ter os mesmos valores que ela. É ela que tem que formar o filho, não a professora da escola. Você pode falar assim, eu entendo essa crise da família, mas não é só a família, que é uma forma anterior ao direito penal. É verdade. Religião é outra. Quando você entra na missa e o padre está falando o sermão e falando dos mandamentos, desculpa dizer, os mandamentos, gente, são normas implícitas do direito penal. Todos os gestos de solidariedade do pastor no centro de Umbanda, tudo isso são valores que, de uma forma ou de outra, são protegidos no direito penal. Só que essa geração nossa aqui nunca passou um movimento tão grande de imigração de religião como a gente está vivendo agora. Tem gente que apela para andar no fogo, pisar em caco de vidro, se interna, vai fazer regressão para voltar para o útero materno, muda de religião. Sabe qual é a maior religião do Brasil hoje? Católico não praticante.
Fez primeira comunhão, vai em casamento no máximo. Agora, eu estou falando aqui, gente, só quero que vocês entendam, para um público muito qualificado. Eu não estou falando isso para vocês, ou de vocês. Eu estou falando de gente com o coração desesperançoso, que não teve arrimo em nenhum lugar dentro da família e que muitas vezes vai atrás do padre, do pastor, do centro de umbanda, etc., do rabino, esperando ouvir alguma coisa de rumo de valores. Só que a mesma mão que dá o sacramento é a mão que começou a molestar meninos do padre. Como o padre da cidade que eu processei foi condenado a 8 anos de cadeia. O mesmo pastor que passava valores importantes está lavando dinheiro fora do Brasil. O mesmo centro de umbanda que era importante para aquela região, o cara está praticando charlatanismo. Nós começamos a perder o processo de crença e de fé numa forma importante de controle social. Ah, mas eu não preciso do direito penal, eu posso ter o direito administrativo. Basta o poder de polícia aqui. Eu estou dizendo é de fiscais. Direito administrativo. A gente está pronto e maduro para isso no Brasil? Não precisa falar, né? O que nós estamos julgando hoje em Brasília? E isso é só uma pontinha de um monte de coisa que a gente já varreu para baixo do tapete. Espero, ao mesmo tempo que esse é um quadro pessimista, eu sou otimista. Para uma democracia incipiente como a nossa, há 20 anos atrás, ninguém ouviu falar de um cara ser processado por improbidade administrativa. Hoje a gente está começando a ver, ou vislumbrar, a possibilidade de alguém ser preso por conta de ter roubado dinheiro público. Essa cidadania ativa, da gente se preocupar, não com o nosso umbigo, mas com o outro, isso depende de uma consolidação de um processo democrático. Mas não é só crise das demais formas de controle social. O segundo fator que eu queria dizer é a Constituição de 88 trouxe valores para serem protegidos que o direito penal não estava acostumado a proteger. Eu estou falando de bens que transcendem a individualidade, os bens difusos ou transindividuais. Essa é uma realidade completamente diferente e era inevitável que o direito penal sofresse com isso. Proteger meio ambiente, ordem urbanística, ordem tributária, relações de consumo, direitos individuais homogêneos, coletivos e difusos, requer uma técnica legislativa que não tem nada a ver com a técnica legislativa do direito penal clássico. Olha o que o Jacobs, com inteligência, estava dizendo. Desculpa dizer, eu estou só fazendo uma descrição do que está acontecendo. Antes de defender direito penal do inimigo, é preciso deixar isso claro aqui. É inevitável, porque o direito penal só está assim por conta desse conjunto de características. O direito penal clássico era o direito penal com crimes materiais, crimes de dano por excelência. Esperava-se para a consumação do crime todas as fases do iter criminis. Esse direito penal nosso é um direito penal de precaução, de risco. A gente não espera o dano. E aí a gente formata tipos penais esdrúxulos, como penetrar em unidade de conservação sem licença, crime da Lei 9.605 de 98. Mas você nem vai fazer nada. Penetrar só com apetrecho de pesca já é crime? É. Introduzir espécime animal em território nacional sem licença. Mas você nem sabe se o coelho vai transar com o jacaré, dá um bicho estranho. Três. Há um conceito de um sociólogo chamado Ulrich Beck que diz o seguinte: essa geração nossa se chama sociedade de risco. Um dos temas mais importantes da sociologia contemporânea. O que significa isso? Alguém já foi assaltado aqui com arma de fogo? 2 vezes? 3? Olha, 3, eu nem vou perguntar 4, porque a partir de 3 já recomendo benzedeira, que não é o normal. Quem foi assaltado vai entender o que eu vou dizer. Quando você é assaltado com arma de fogo, no dia seguinte, quando você passa pelo local do assalto, você está neurótico. A sensação que você tem irrefletida, irrazoável, completamente desproporcional é ficar neurótico, como se fosse possível o bandido ficar, amanhã vem a trouxa de novo aqui, ó. Mas a gente reage desse jeito, porque como diz o Ulrich Beck, a vivência subjetiva de riscos
é muito maior do que objetivamente eles são. Quando você pega uma comunidade pequena, um bairro, o cara foi assaltado, ou o vizinho foi assaltado, você vê logo depois o seu Zé com a Dona Maria conversando. Nossa, esse bairro aqui está um absurdo, hein? Vou pôr grade na janela, cerca elétrica. Se você pegar a curva do crime naquela região, ficou igualzinho ano passado, só que naquele ano anterior, eles não viveram de perto a dor e o crime. O que diz o Ulrich Beck é: a vivência subjetiva de riscos é mais intensa e desproporcional do que objetivamente eles são. Pois bem, dito isso, nós passamos uma revolução, como essa história da telefonia celular, uma revolução sem precedentes. A tecnologia da informação é assombrosa, gente. O que a gente está vivendo neste momento em termos de comunicação, isso vem romper completamente tudo que a gente pode imaginar. As pessoas hoje, eu vejo vários restaurantes, bares, casais de namorado, os dois, sem olhar um nos olhos do outro, tuitando para uma terceira pessoa assim: eu estou aqui com o meu amorzinho. Nem está olhando para a pessoa e contando para a amiga. A gente perdeu a serenata, a gente perdeu o chaveco, a gente perdeu os olhos nos olhos, porque as relações agora são virtuais em redes sociais. Agora não se chaveca mais. Meu filho de 13 anos fala: pai, como você está velho. Agora é tudo por SMS, por inbox. As relações transformaram a forma da gente gerir a nossa vida. A sociedade da informação, ou essa tecnologia da informação, permite que antes, um sequestro que era no Rio Grande do Sul, a gente demorava 2 dias para tomar notícia. Agora, em fração de segundo, todos os portais fazem com que a notícia chegue para você em frações de segundo. Você vivencia todos os processos de desgraça e de dor numa fração de segundo. A vivência subjetiva de risco numa sociedade de tecnologia da informação é avassaladora. E aí vou juntar o coquetel dessa sociedade. Crise das demais formas de controle social. Vou apelar para o direito penal. Bens difusos e transindividuais vão afetar o direito penal. Sociedade de risco. E no caso brasileiro, você junta sociedade de risco mais sociedade insegura mais mídia sensacionalista. Sabe quem é o pai do direito penal no Brasil, gente? Quem é o pai do direito penal do Brasil, do direito penal da sociedade no Brasil? José Luiz da Atena. Eu sou fã do da Atena, mas eu acho que, pera lá, devia ter outros interlocutores nessa história. Sociedade de risco, em gente insegura, mídia sensacionalista, José Luiz da Atena pendurando camisa no varal, discurso criminológico de baixo custo num Congresso Nacional Fisiológico. Sabe o que a gente faz? Pão, circo e lei penal. É por isso que tem 166 leis extravagantes. É por isso que foram formatados 800 tipos penais. Agora vem a surpresa. Dos 800 novos tipos penais, 75% deles, na prática, não se sujeitam à pena de prisão. Isso é só direito penal simbólico. É aquele direito que viola a outra acepção do princípio da proporcionalidade, de acepção alemã. O princípio da proporcionalidade não é só a pena proporcional ao mal causado, mas também é a proteção suficiente do bem jurídico, ou a proibição da proteção deficiente. 800 novos tipos, 75% não sujeito à pena de prisão. Para que então deixar no direito penal? Eu fico imaginando o dia que o William Bonner chegar no Jornal Nacional e falar agora: Patrícia, hoje eu descobri uma coisa. A ameaça que foi formatada em 1940, quando a gente nem tinha difusão de arma de fogo no Brasil, que tem uma pena ridícula, que é menor potencial ofensivo, a ameaça, o sujeito pegar uma arma de fogo, pôr na tua cabeça durante 2 horas, 2 sacos de arroz, 1 saco de feijão e 1 lata de óleo. Sabe o que acontece, gente? Ignorância é sinônimo de felicidade. Se o povo souber disso, volta para estado de caverna. Se o povo souber disso, que a ameaça, que é
na progressão criminosa, um passo antes do homicídio ou da tentativa de homicídio, que não permite, portanto, custódia cautelar, salvo no âmbito doméstico, se o povo souber disso. Quantas vezes eu não atendi mulheres na promotoria antes da Lei Maria da Penha, mulheres que estavam sendo ameaçadas de morte, eu não conseguia prisão preventiva, porque a lei não permitia, a não ser no caso de vadiagem, que era uma coisa absurda, ou o sujeito não ser identificado, e o cara ia lá e cumpriu, 2 vezes comigo, cumpriu a promessa. Cumpriu a promessa. Matou a mulher. Tem ideia do sentimento de impotência que a gente vive por isso? Mas esse tipo foi da década de 40. Como que é possível imaginar legislação penal sem atualização do valor que ele está protegendo? Crise das demais formas de controle social, bens transindividuais. 3, sociedade de risco, mídia sensacionalista e Congresso Nacional produzindo lei penal desse jeito. Era inevitável que o direito penal sofresse profundamente com isso. Qual é o sintoma do direito penal desta época no Brasil? E esse é o paradoxo do que eu vim aqui propor para vocês. O direito penal do inimigo, as características do direito penal do inimigo é de... O direito penal do inimigo, ele não é retrospectivo de punir fato, ele é prospectivo de prevenir futuros. Direito penal de precaução e de prevenção. O direito penal do inimigo é pautado por hipertrofia legislativa ou caos normativo, por instrumentalização ou simbolismo do direito penal, por excesso de descodificação ou legislação penal extravagante, por desformalização, por flexibilização de garantias penais e processuais penais e por explosão carcerária. Ora, esse conjunto de características nada mais são do que um reflexo do conjunto dessas características que a gente acabou de narrar aqui, dessa sociedade contemporânea do que a gente está vivendo. Olha o paradoxo disso aqui. Muita gente no Brasil escreve direito penal do inimigo e parte só da teoria para dizer isso é inconstitucional porque fere o princípio tal, porque fere o princípio tal. Ok, a gente faz o que para essa geração aqui? Nós estamos num dilema. Porque o direito penal do inimigo só está se legitimando no mundo inteiro porque a sociedade está desse jeito. Porque a sociedade apresentou esse tipo de características. Mas não tem nada de novo como fenômeno criminógeno? Tem. Tem. Vamos dizer assim, a gente conheceu uma nova faceta de crime organizado e a gente conheceu uma nova faceta de terrorismo. Isso é um fenômeno contemporâneo. Mas é só isso? Não, não é só isso. Gente, o direito penal, o Código Penal de 40, do Nelson Gria Hofbauer, do Roberto Lira, esse código ele foi formatado, que é um monumento esse Código Penal, ele foi formatado pela burguesia. Os crimes patrimoniais que tem nesse Código Penal são crimes, desculpa dizer, para proteger a burguesia. Não vem roubar meu dinheiro. Não vem me furtar. Sabe o que tem de novo? E que a nossa democracia, e aí eu quero enaltecer publicamente o trabalho que a Polícia Federal e o Ministério Público, inclusive o Ministério Público Federal, vem fazendo nos últimos anos, de ser algum tipo de alento na construção de princípios democráticos, da afirmação da democracia no Brasil. A gente, às vezes, pode se frustrar por conta de operações que são deflagradas e não resultarem efetivamente num sucesso. Mas eu sou muito otimista em relação a isso. Ninguém investigava há pouco tempo atrás. Sabe o que eu quero dizer? É que hoje, aquela frase do Caetano, até Narciso acha feio que não é espelho. Hoje, quem julga, quem investiga, quem governa, está sendo investigado e processado. Eu estou falando de crimes de colarinho branco. A própria burguesia sendo investigada. Lavagem de dinheiro. Mudou a lei nova agora, mais severa, sem crime antecedente. Crimes de sonegação fiscal. Alguém já viu o pobre sonegando imposto? Não. Ah, lógico. Isso é uma nova realidade, por isso que mesmo sabendo que a gente está marchando lentamente nessa seara, eu sou otimista, porque a gente não tinha nada disso há tempo atrás. Nós estamos anunciando, ou prenunciando agora, condenações de gente importante da República. Isso vai ser pedagógico. Pedagógico para o Brasil. Para a democracia, para o fortalecimento da democracia. É óbvio que a gente tem que avançar, e muito, em técnicas de investigação,
Mas já estamos fazendo isso. Desculpa, o processo penal clássico era, por excelência, prova testemunhal. Sabe qual é o processo penal do inimigo, segundo parte da doutrina? Infiltração de agentes, ação controlada, interceptação telefônica, interceptação ambiental. Métodos de investigação completamente divorciados daquele modelo clássico iluminista. Agora eu pergunto, dá para produzir prova contra o crime organizado, sobretudo quando se trata de colarinho branco, sem interceptação telefônica no Brasil? Há 20 anos atrás, quando o Vicente Greco Filho escreveu pela primeira vez um comentário à lei de interceptação telefônica, ou do que ia sair, etc., se dizia que tudo era inconstitucional porque violava a intimidade, a privacidade. Hoje já está consagrado que nenhum direito é absoluto. Mas ainda a gente está sofrendo. Abri o jornal de hoje, e no jornal de hoje estava escrito: STJ anula mais uma operação por entender um excesso de prazo na investigação, numa interceptação telefônica X. Saiu ontem nos jornais e hoje, nos jornais de hoje publicado. Ao mesmo tempo que isso desanima, o Supremo corrigiu o STJ numa decisão similar há um pouco tempo atrás. Nós estamos começando a estruturar de verdade a democracia, de entender que isso aqui tem alguma regra. Era inevitável que esse conjunto de características afetasse o direito penal. Era inevitável, portanto, que esse conjunto de características fosse denunciado pelo Jacobs como algo completamente diferente do modelo de direito penal clássico. Mas a pergunta e a ponderação que eu faço é: direito penal do inimigo é ilegítimo ou é simplesmente um retrato dessa sociedade contemporânea da que a gente está vivendo? Os ciclos da história e a política criminal têm oscilado entre laxismo e rigorismo penal. Estou quase encerrando, tá? Entre laxismo e rigorismo penal. Olha a besteira de explosão carcerária que a gente fez lá atrás e a gente está tentando corrigir de qualquer jeito. A gente pode sonhar e ser romântico de dizer que essa história do tráfico de drogas ou de vedar a progressão de regime, que é de argumento constitucional, é tudo mentira, viu, gente? Vou deixar isso bem claro, é só política isso. A política do governo dos últimos 12 anos, por uma coincidência ou não, os ministros da Justiça eram advogados criminalistas que estão advogando agora no Supremo. Por uma coincidência. A política criminal foi de liberar a vaga no sistema penitenciário. A qualquer custo. Vamos ver? Na década de 80, inspirado pelo movimento Lei e Ordem americano, a gente fez, sei lá, se coisa certa ou errada. A gente pôs a lei de crimes hediondos aqui no Brasil, regulamentando a Constituição Federal. Só que o poder constituinte originário fez, no meu modo de ver, uma besteira, que hoje estão tentando corrigir, mas não pode, porque não é passível de emenda constitucional pelo artigo 60. Está escrito lá: a lei regulamentará crimes hediondos, bastava isso. Aí a gente muda. Eu estava vendo aqui a doutora falar de redução à condição análoga de escravo. Isso, para mim, tinha que ser crime hediondo. Mudo lá na lei, como crime hediondo. Mas a Constituição fez a besteira de mencionar os equiparados: terrorismo, tráfico de drogas e tortura. Sobre tortura, ninguém questiona, porque todo mundo, sobretudo o movimento ideológico de esquerda, sofreu as dores da ditadura. Sobre terrorismo, é um crime contra a humanidade, ninguém questiona esse tipo de coisa. Agora, o tráfico de drogas virou uma doença mundial.